Um segundo. É só isso que separa a vida que você conhece da vida que você vai ter que enfrentar. Um segundo de raiva. Um segundo de descontrole. E tudo pode mudar. Mas aqui está o que ninguém te conta. O acidente não foi o pior que aconteceu naquele dia. O pior foi o que ela descobriu sobre si mesma logo depois. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos da história, deixou uma frase que atravessa séculos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Parece simples, não é? Quase óbvio. Mas quando foi a última vez que você realmente parou para sentir o peso disso? Quantas vezes você deixou que as coisas ao seu redor controlassem o que acontece aqui dentro? Quantas batalhas você perdeu? Não porque o mundo foi cruel, mas porque você entregou o controle da sua própria mente? A história que você vai ouvir agora não é sobre filosofia antiga. É sobre Júlia, uma mulher comum, que acordava todos os dias achando que o problema estava sempre do lado de fora. Até o dia em que a vida colocou um espelho na frente dela. E o que ela viu mudou tudo. Júlia tinha 32 anos. Trabalhava numa empresa de marketing digital. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas confortável na zona sul da cidade. Aos olhos de quem via de fora, ela tinha tudo. Inteligente, bem-sucedida, independente. Mas tinha um problema. Um problema que ela mesma não conseguia enxergar. Júlia tinha um pavio curto. Não, mais que isso, ela tinha um pavio inexistente. Sabe aquelas pessoas que explodem por qualquer coisa, que transformam um contratempo pequeno numa guerra, que não conseguem deixar passar? Era ela. Naquela manhã de quinta-feira, ela já tinha brigado com 3 pessoas antes das 10 da manhã. Primeiro foi o porteiro do prédio. Você não está vendo que o elevador está demorando? Eu tenho compromisso. Isso é um absurdo. O porteiro tinha explicado que estavam fazendo manutenção preventiva, mas para Júlia, explicação era desculpa. Depois foi a atendente da cafeteria. Eu pedi sem açúcar. Você não sabe ler? Quantas vezes eu tenho que repetir a mesma coisa? A garota tinha 17 anos. Era o primeiro mês dela no emprego. Saiu com os olhos marejados. E, por último, foi a ligação. A ligação que mudaria tudo. Era Camila, sua melhor amiga desde a faculdade. Ou era. Porque depois daquela conversa, muita coisa ia mudar. Júlia, a gente precisa conversar. Conversar sobre o quê, Camila? Tô no trânsito. Sobre você. Sobre como você tem tratado as pessoas. Desculpa. Como eu tenho tratado as pessoas. Júlia, você explodiu com a Fabiana na semana passada por causa de um comentário bobo. Ela estava só tentando ajudar e você praticamente expulsou ela do almoço. Ela não tinha que meter o nariz onde não foi chamada, tá vendo? É exatamente isso. Você transforma tudo em ataque. A gente tá cansada de pisar em ovos perto de você. Eu tô cansada. Júlia sentiu o sangue subir. As mãos apertaram o volante. Cansada? Então talvez você devesse arrumar amigas que não te cansem, Camila. Ninguém tá te obrigando a nada. Júlia, não, sério. Se eu sou tão difícil, se eu sou o problema, então por que você não simplesmente me deixa em paz? Porque eu me importo com você. Mas você não percebe? Você tá afastando todo mundo. Seu namorado terminou com você. Você brigou com sua irmã. A gente do grupo mal te chama mais para os encontros porque ninguém aguenta mais esse clima. Júlia ia responder. Ia soltar tudo que estava entalado na garganta. Ia provar que Camila estava errada, que o problema eram os outros, que ela não era... O celular caiu no chão do carro. A voz de Camila ainda ecoava do alto-falante, agora distante, confusa. Júlia. Júlia. Você tá aí? O que aconteceu? Mas Júlia não conseguia responder. Ela olhava para frente, as mãos ainda agarradas no volante, os dedos brancos de tão apertados. O coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ela tinha avançado o sinal vermelho. Estava tão absorta na discussão, tão consumida pela raiva, que nem viu. E bateu na lateral de outro carro. Um Civic preto que vinha pela preferencial. Não foi uma batida leve. Foi forte. O suficiente para amassar toda a lateral do carro dele.
O suficiente para fazer o airbag do carro dela estourar. O suficiente para fazer o tempo parar. Júlia desceu do carro com as pernas trêmulas. Ao redor, outras pessoas já tinham parado. Um homem gritava perguntando se estava tudo bem. Uma mulher já estava ligando para a polícia. E então, ela viu. O outro motorista estava descendo do carro. Um homem devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo uma camisa social azul clara que agora tinha uma mancha de café no peito, provavelmente do impacto. O carro dele estava destruído. A lateral toda amassada, a porta não abria mais, vidros espalhados no asfalto. Júlia esperou. Esperou pelo grito, pela explosão, pelo xingamento. Era o que ela faria. Era o que qualquer pessoa faria, certo? Mas ele não gritou. Ele respirou fundo. Olhou para o carro. Olhou para ela. E disse, "Você tá bem? Machucou alguma coisa?" Júlia piscou, confusa. Eu tô bem. Desculpa. Eu não vi o sinal. Ok. O importante é que ninguém se machucou. Vamos resolver isso com calma. Você tem seguro? Júlia assentiu, atordoada. As mãos ainda tremiam. Como ele estava tão calmo. O carro dele estava destruído. Ela tinha acabado de bater nele. Ela estava errada, completamente errada. E ele estava tranquilo? A polícia chegou. Fizeram o boletim. Júlia assumiu a culpa. Não tinha como negar. O semáforo tinha câmera, testemunhas. Ela tinha avançado o sinal. Durante todo o processo, enquanto ela respondia às perguntas da polícia com a voz trêmula e os olhos marejados, ele permaneceu sereno. Não levantou a voz uma vez. Não fez drama. Apenas esperou. E isso estava destruindo Júlia por dentro mais do que o próprio acidente. Porque ela sabia. Sabia como ela reagiria se estivesse no lugar dele. Sabia o escândalo que faria. Os gritos. As acusações. A raiva descontrolada. E ali estava um homem que tinha todo o direito de estar furioso. E ele escolhia não estar. Escolhia. Depois que a polícia liberou, eles trocaram informações. Nome completo, telefone, dados do seguro. O carro dele teve que ser rebocado. Não tinha condições de rodar. O dela tinha danos, mas ainda funcionava. Eu vou pagar tudo, todo o prejuízo. Meu seguro vai cobrir, mas se não cobrir, eu pago do meu bolso. Eu juro, eu sei que vai. Mas por enquanto vamos só respirar, ok? Foi um acidente. Acontece. Ela olhou para ele sem entender. Você não tá com raiva? Ele suspirou. Olhou para o relógio. Olhou para o carro destruído. E então olhou para ela com uma expressão que Júlia não soube nomear. Não era raiva, não era indiferença. Era algo como compreensão. Tô chateado. Claro. É frustrante. Eu tinha um compromisso importante agora e vou ter que remarcar. Vou ficar sem carro por semanas. É um baita transtorno. Mas ficar com raiva de você, o que isso ia mudar? O carro ia desamassar, o tempo ia voltar. Raiva não conserta nada, só piora tudo. Júlia ficou em silêncio. As palavras dele ecoaram na mente dela como um soco. Raiva não conserta nada, só piora tudo. Ele pegou o celular e ligou para alguém. Carlos? Sou eu. Olha, eu não vou conseguir chegar aí hoje. Tive um probleminha no caminho. Não, tá tudo bem comigo. O carro que não tá muito legal. Vai ter que ser amanhã. Pode ser? Perfeito. Manda um beijo para ele. Fala que o mano tá indo aí amanhã sem falta. Ele desligou. Júlia tinha ouvido tudo. Você ia visitar alguém? Meu irmão. Ele tá no hospital. Nada grave. Foi uma cirurgia programada, mas... Você sabe. Eu queria estar lá. Júlia sentiu o estômago revirar. Ela tinha impedido ele de visitar o irmão no hospital, por causa de uma discussão idiota ao telefone, por causa da raiva dela, da falta de controle dela. Eu sinto muito mesmo. Eu não... Ei, respira. Ninguém planeja ter um acidente, aconteceu. A gente vai resolver, sem drama, ok? Ele estendeu a mão. Meu nome é Daniel. A propósito, Júlia. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, esperando o guincho chegar.
E naquele silêncio desconfortável, Júlia não conseguia parar de observá-lo. Como ele respirava devagar quando alguma coisa o irritava. Como ele fechava os olhos por um segundo antes de responder qualquer pergunta. Como ele escolhia as palavras com cuidado. Era proposital. Tudo nele era proposital. E Júlia percebeu com uma clareza dolorosa que ela nunca tinha escolhido nada. Ela só reagia, explodia, atacava. Nos dias seguintes, Júlia não conseguiu parar de pensar no acidente. Não no impacto, não no prejuízo, mas nele, no Daniel, na calma dele. Eles trocavam mensagens por causa da burocracia do seguro. Ele mandava fotos do orçamento, ela respondia confirmando tudo. Conversas objetivas, funcionais. Mas toda vez que ela olhava para o nome dele na tela, sentia um aperto no peito, porque aquele encontro tinha mexido com algo profundo nela. Tinha levantado um véu que ela preferia não ver. Ela começou a perceber coisas, pequenas coisas, coisas que antes passavam despercebidas. Como na segunda-feira, quando o chefe dela deu um feedback crítico sobre um projeto. Júlia sentiu a raiva subindo, a vontade de rebater, de se defender. Mas dessa vez, ela hesitou, respirou, só uma vez. E naquela pausa de 3 segundos ela percebeu que o chefe tinha razão. Ela não gritou, não retrucou. Ela agradeceu e disse que ia ajustar. E quando saiu da sala, sentiu algo estranho, algo que ela não sentia há anos, alívio. Na terça, foi no metrô. Um homem esbarrou nela sem pedir desculpas. A velha Júlia teria soltado um comentário ácido, teria feito um escândalo, mas dessa vez ela apenas deixou passar. Porque no fim, o que adiantava? O cara nem ia se importar. E ela só ia estragar o próprio dia. Raiva não conserta nada, só piora tudo. A frase do Daniel não saía da cabeça dela. Na quinta-feira, uma semana depois do acidente, Camila ligou. Júlia ficou olhando o nome dela na tela por alguns segundos. Quase não atendeu. Mas atendeu. Oi, você tá bem? Eu fiquei preocupada depois daquela ligação. Parecia que tinha acontecido alguma coisa. Aconteceu. Eu bati o carro. O quê? Você tá bem? Eu tô. Fisicamente, pelo menos. Mas, Camila, você estava certa. Sobre tudo, eu sou o problema. Eu sempre fui. Houve silêncio do outro lado. Depois Camila falou com a voz cheia de emoção. Júlia, você nunca é o problema. O problema é como você lida com as coisas. E eu sei que você consegue mudar isso. Eu sei que você consegue. Júlia chorou. Chorou pela primeira vez em meses. Não de raiva, não de frustração, mas de algo que ela não sabia nomear. Talvez fosse vergonha, talvez fosse arrependimento, ou talvez fosse esperança. 2 semanas depois do acidente, o carro do Daniel ficou pronto. O seguro cobriu tudo como Júlia tinha prometido. Era para ser o fim da história. Devolver o carro, assinar uns papéis, seguir em frente. Mas Júlia não queria que fosse o fim. Ela digitou e apagou a mensagem 5 vezes antes de finalmente apertar enviar. Daniel, sei que a gente mal se conhece, mas você poderia tomar um café comigo? Eu queria conversar com você sobre uma coisa. Ele respondeu meia hora depois. Claro. Sábado de tarde te serve? Eles se encontraram numa cafeteria pequena perto do centro. Daniel chegou no horário, sorrindo daquele jeito calmo que Júlia já tinha percebido que era a marca dele. E aí, tá tudo certo com o carro? Tá tudo resolvido. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Júlia mexeu na xícara de café sem saber como começar. Como você faz isso? Fazer o quê? Ficar calmo. Não explodir. No dia do acidente, você tinha todo o motivo do mundo para gritar comigo, para fazer um escândalo e você não fez. Por quê? Daniel ficou em silêncio por um momento. Não porque não soubesse a resposta, mas porque estava escolhendo as palavras certas. Porque eu já fui você, Júlia. Há 10 anos eu era a pessoa mais explosiva que você podia conhecer. Qualquer coisa me irritava. Trânsito, fila, pessoa falando alto, demora no atendimento. Tudo era motivo para eu perder a cabeça.
Júlia inclinou para frente, prestando atenção. Até que um dia eu explodi com a pessoa errada. Meu pai tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer. Eu estava destruído por dentro, mas não sabia lidar com aquilo. Então, eu descontava em tudo e em todos. Um dia eu cheguei no hospital para visitar ele. Estava atrasado porque o trânsito estava horrível. Quando cheguei no quarto, ele estava sozinho, olhando pela janela. E quando ele me viu, sabe o que ele disse? Filho, a vida já é difícil demais. Não torna ela pior ficando bravo com coisas que você não pode mudar. Daniel parou, respirou fundo. Ele morreu 3 semanas depois. E aquela frase, ela não saiu mais da minha cabeça. Porque ele estava certo. Eu estava desperdiçando energia, afastando pessoas, criando problemas onde não tinha. E para quê? Para eu me sentir no controle? Para provar que eu tinha razão? Eu não estava no controle de nada. Eu era controlado pela raiva. E foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas eu decidi mudar. Não de uma hora para outra. Foi devagar. Errando muito. Mas hoje eu escolho como eu reajo. E isso mudou minha vida. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Eu tô cansada, Daniel. Tô cansada de brigar com todo mundo. Tô cansada de me sentir mal o tempo todo. Mas eu não sei como mudar. Parece que é automático. Alguém me irrita e eu explodo. Porque você deixa. Você entrega o controle para a situação, para o outro, para o momento. Mas você não precisa fazer isso. Sabe o que me ajudou? Uma frase. Pode parecer bobagem, mas ela me salvou. Qual? Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Marco Aurélio escreveu isso há quase 2000 anos. E continua sendo a verdade mais poderosa que eu já aprendi. Você não controla o trânsito. Não controla se a pessoa vai ser grossa com você. Não controla se as coisas vão dar errado. Mas você controla como você reage a isso. E essa é a única liberdade que importa. Aquela conversa mudou algo fundamental em Júlia. Não foi mágica, não foi instantâneo, mas foi real. A mudança começou pequena, muito pequena. Toda vez que sentia a raiva subindo, ela lembrava das palavras do Daniel e respirava. Só respirava. 3 segundos. Era só isso. 3 segundos entre o estímulo e a resposta. 3 segundos para escolher. No começo foi difícil. Ela falhava mais vezes do que acertava. Gritou com o atendente do banco. Bateu boca com uma vizinha. Perdeu a paciência com a mãe ao telefone. Mas toda vez que falhava, em vez de desistir, ela tentava entender o porquê. Qual tinha sido o gatilho daquilo? Por que ela tinha perdido o controle? E aos poucos, ela começou a enxergar os padrões. Descobriu que a raiva vinha especialmente quando ela se sentia desrespeitada. Quando achava que alguém estava passando por cima dela. Ou quando as coisas não saíam do jeito que ela tinha planejado. Mas a verdade era mais profunda que isso. A raiva era medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não ter controle. Medo de ser vulnerável. E quando ela finalmente entendeu isso, tudo começou a mudar. 3 meses depois do acidente, Júlia estava numa reunião no trabalho. O projeto que ela tinha liderado por semanas foi questionado por um colega na frente de todo mundo. Antes, ela teria retrucado na hora, teria feito questão de defender cada detalhe, de provar que estava certa. Mas dessa vez, ela respirou. Você tem razão em questionar isso. Deixa eu te explicar o raciocínio que a gente usou. E se mesmo assim você achar que tem uma abordagem melhor, eu estou aberta para ouvir. O colega ficou surpreso. A sala ficou em silêncio. E então, eles tiveram uma conversa produtiva. Sem ataques, sem defesas. Só 2 pessoas tentando chegar na melhor solução. Quando a reunião terminou, o chefe dela a chamou no canto. Não sei o que aconteceu com você nos últimos meses, Júlia, mas eu gostei. Você está diferente. Mais madura. Júlia sorriu. Não porque ele tinha elogiado, mas porque ela sabia que era verdade. Ela se reconciliou com Camila, pediu desculpas para várias pessoas que tinha machucado. Algumas aceitaram, outras não, e ela aprendeu a fazer as pazes com isso também.
porque ela não podia controlar como as pessoas reagiam. Só podia controlar o que ela fazia. Daniel e ela se tornaram amigos, amigos de verdade. Ele se tornou uma espécie de mentor informal, alguém que ela ligava quando sentia que estava prestes a explodir. Daniel, eu tô surtando aqui. Minha irmã acabou de cancelar o almoço de domingo pela 3ª vez. E eu tô com vontade de ligar para ela e... E aí? Você vai ligar? Não. Não vou. Porque se eu ligar agora, eu vou falar coisas que eu vou me arrepender. Olha só. Você tá aprendendo. E ela estava. Dia após dia. Escolha após escolha. 6 meses depois do acidente, Júlia estava dirigindo de volta para casa depois de um dia especialmente difícil no trabalho. Tinha perdido um cliente importante. Um cliente que ela tinha trabalhado meses para conquistar. O trânsito estava um caos, estava chovendo, e ela estava cansada. Foi quando aconteceu. Era um número desconhecido. Ela atendeu no viva voz. É a Júlia? Sim, quem fala? Você é a incompetente que perdeu a conta da minha empresa, é isso? Era o sócio do cliente que ela tinha perdido, e ele estava ligando para descontar a frustração. Sabe quanto dinheiro a gente investiu nesse projeto? E você simplesmente deixou tudo ir pro ralo. Que tipo de profissional você é? Júlia sentiu. Sentiu a raiva subindo como lava. Sentiu as mãos apertarem o volante. Sentiu a vontade de gritar, de rebater, de colocar aquele homem no lugar dele. Ela abriu a boca para responder. E então, parou. 3 segundos. Ela contou mentalmente. 1, 2, 3. Senhor, eu entendo a sua frustração. Eu também estou frustrada. Trabalhei muito nesse projeto. E gostaria muito que tivesse dado certo. Mas gritar comigo pelo telefone não vai mudar o que aconteceu. Se o senhor quiser conversar de forma respeitosa sobre o que deu errado e como podemos melhorar, eu estou à disposição. Caso contrário, vou ter que encerrar essa ligação. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio longo e pesado. E então, o homem desligou. Júlia estacionou o carro ali mesmo, na primeira vaga que encontrou. As mãos tremiam. Não de raiva, mas de algo diferente. Orgulho. Ela tinha conseguido. Tinha enfrentado uma das situações mais provocadoras possíveis. E tinha escolhido não explodir. Tinha escolhido ter controle sobre sua própria mente. Ela mandou uma mensagem para o Daniel. Acabei de passar no teste final. E eu passei. Ele respondeu 2 minutos depois. Eu sempre soube que você conseguiria. Orgulhoso de você. Júlia sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que tinha esquecido como era. Paz. 1 ano depois do acidente, Júlia estava num lugar completamente diferente. Não porque a vida dela tinha ficado perfeita, não porque tudo sempre dava certo, mas porque ela tinha mudado a forma como lidava com as coisas que não davam certo. Ela e Camila voltaram a ser melhores amigas, mais do que antes, na verdade, porque agora a amizade era baseada em honestidade, não em Júlia controlando tudo. Ela fez as pazes com a irmã, com a mãe, com várias pessoas que tinha afastado ao longo dos anos. No trabalho, ela foi promovida. Não apenas por ser competente, ela sempre foi, mas porque agora as pessoas queriam trabalhar com ela. E Daniel? Daniel continuou sendo aquela presença calma que ela precisava quando as coisas ficavam difíceis. Eles se encontravam para tomar café a cada 2 semanas. Conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre os desafios, sobre como é difícil escolher a calma quando tudo ao redor é caos. Num desses encontros, numa tarde de sábado, Daniel contou que o irmão dele tinha se recuperado completamente da cirurgia. Ele tá ótimo. Inclusive, ele me perguntou sobre você outro dia. Eu contei a história toda e ele disse uma coisa engraçada. O que ele disse? Ele disse, às vezes a gente precisa quebrar para aprender a se reconstruir melhor. Júlia ficou em silêncio, porque era exatamente isso. O acidente tinha quebrado algo nela, algo que precisava ser quebrado. A ilusão de que ela tinha controle sobre tudo. A ilusão de que raiva era poder. A ilusão de que atacar era se defender. E nos destroços daquilo, ela tinha encontrado algo muito mais valioso, a liberdade de escolher. Naquela noite, sozinha no apartamento,
Júlia abriu o notebook. Tinha começado a escrever uns meses atrás. Nada sério, apenas reflexões pessoais sobre a jornada dela. Mas naquele dia, ela escreveu algo diferente. 1 ano atrás, eu bati um carro porque estava com raiva. Mas o acidente não foi o impacto do metal contra metal. O verdadeiro acidente foi como eu vivi a vida inteira até aquele momento. Fora de controle, reagindo, atacando, destruindo conexões por causa de uma necessidade doentia de sempre ter razão. Hoje eu sei que ter razão não importa. O que importa é ter paz. E paz não vem de controlar os outros ou as circunstâncias. Vem de controlar a única coisa que você realmente pode controlar, sua própria mente. Marco Aurélio estava certo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E essa é a lição mais difícil e mais libertadora que eu já aprendi. 3 meses depois dessa reflexão, Júlia estava dirigindo pela mesma avenida onde tinha acontecido o acidente. Ela evitava aquele caminho, geralmente. As memórias ainda eram fortes. Mas naquele dia ela decidiu enfrentar. Quando chegou no cruzamento exato onde tudo tinha acontecido, ela parou no sinal vermelho. Olhou ao redor. Tudo parecia diferente, mas era o mesmo lugar. E então ela viu. No carro ao lado, no semáforo, estava uma mulher ao telefone. Ela estava gesticulando, obviamente irritada, gritando com alguém do outro lado da linha. A expressão no rosto dela era de pura fúria. Júlia olhou para ela e viu a si mesma. A Júlia de 1 ano atrás. Descontrolada, raivosa, presa numa prisão que ela mesma tinha construído. E sentiu uma compaixão profunda, porque ela sabia como era estar ali. Sabia a dor que vinha daquilo. Sabia como era viver em guerra constante com o mundo. O sinal abriu. A mulher avançou, ainda gritando ao telefone, quase cortando outro carro. Júlia respirou fundo e seguiu em frente. Mais tarde, naquela mesma tarde, Júlia encontrou Daniel no café de sempre. Sabe o que é engraçado? Eu passei no lugar do acidente hoje. E como foi? Foi libertador. Eu olhei para o lugar e pensei, foi ali que minha vida realmente começou. Porque até aquele dia, eu estava só sobrevivendo, reagindo, sendo controlada por tudo ao meu redor. E agora eu estou vivendo. De verdade. Você sabe que eu vou ter que cobrar consultoria, né? Eu deveria ter virado coach de controle emocional. Eles riram. Era uma piada, mas tinha uma verdade ali. Daniel tinha salvado Júlia, não porque tinha feito algo extraordinário, mas porque tinha mostrado, através do exemplo, que era possível viver de forma diferente. Obrigada, Daniel. De verdade. Por não ter gritado comigo naquele dia, por ter sido paciente, por ter compartilhado sua história. Você mudou minha vida. Eu só mostrei o caminho. Você que caminhou. E era verdade, porque no final, ninguém podia fazer aquilo por ela. Ninguém podia escolher por ela. Ninguém podia controlar a mente dela, a não ser ela mesma. E ela tinha escolhido, dia após dia, momento após momento. Tinha escolhido a paz ao invés da raiva, a compreensão ao invés do ataque, o controle ao invés do caos. Tinha escolhido ser livre. A história de Júlia não termina aqui, porque transformação não é um destino, é um caminho, e ela ainda está caminhando. Tem dias difíceis, dias em que ela falha, dias em que a raiva vence e ela precisa pedir desculpas, recomeçar, tentar de novo. Mas a diferença é que agora ela sabe que tem uma escolha, sabe que o poder está nas mãos dela, sabe que ela pode controlar sua mente, mesmo quando não pode controlar o mundo. E talvez seja isso que Marco Aurélio quis dizer há quase 2000 anos atrás, que a maior vitória não é sobre os outros, não é sobre as circunstâncias, não é sobre o que acontece ao nosso redor. A maior vitória é sobre nós mesmos, sobre nossos impulsos, nossos medos, nossa necessidade de controlar o incontrolável. Júlia aprendeu isso da forma mais difícil possível, num cruzamento, num acidente, num momento em que tudo poderia ter sido muito pior. Mas ela aprendeu, e hoje ela é livre.
Não porque sua vida é perfeita, mas porque ela escolhe como viver cada momento dela. E essa é a única liberdade que realmente importa. Olha, eu sei que você está aí do outro lado da tela e talvez essa história tenha tocado em algo dentro de você. Talvez você tenha se visto na Júlia. Talvez você tenha reconhecido aquela raiva, aquele descontrole, aquela sensação de estar sempre em guerra com tudo e com todos. E se você se viu ali, eu preciso te dizer uma coisa. Você não é uma pessoa ruim. Você não é defeituoso. Você não está quebrado além do reparo. Você é humano. E ser humano é difícil. É carregar dores que ninguém vê. É lidar com medos que você nem sabe nomear. É tentar controlar um mundo que não foi feito para ser controlado. E no meio disso tudo a gente explode. A gente ataca. A gente afasta as pessoas que a gente ama. Não porque a gente quer, mas porque a gente não sabe fazer diferente. Mas aqui está o que eu aprendi. O que Júlia aprendeu. O que Daniel aprendeu da forma mais dolorosa possível. Você tem poder sobre sua mente. Deixa isso entrar. De verdade, não é só uma frase bonita. É a verdade mais libertadora que existe. Você não pode controlar o trânsito. Não pode controlar se o seu chefe vai ser injusto. Não pode controlar se alguém vai te decepcionar, te magoar, te desrespeitar. Mas você pode controlar como você reage a isso. E eu sei o que você está pensando. Mas é automático. Eu não consigo. E você está certo. No começo parece automático. Parece que a raiva simplesmente toma conta e você não tem escolha. Mas você tem. Sempre teve. O problema é que a gente nunca aprendeu a acessar essa escolha. A gente vive no piloto automático, reagindo, atacando, defendendo, sem nunca parar para questionar se aquele é realmente o caminho que a gente quer seguir. Então deixa eu te dar a mesma ferramenta que salvou Júlia. A mesma ferramenta que salvou Daniel anos antes. 3 segundos. É só isso. 3 segundos entre o estímulo e a resposta. Alguém te irrita? 3 segundos antes de responder. Algo dá errado? 3 segundos antes de reagir. Você sente a raiva subindo? 3 segundos de respiração. Parece simples demais para funcionar, né? Mas funciona. Porque nesses 3 segundos você cria um espaço. Um espaço entre o que acontece e como você escolhe lidar com isso. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Olha, eu não vou mentir para você. Não é fácil. Você vai falhar. Muitas vezes. Vai ter dias em que você vai explodir e depois vai se sentir péssimo. Vai ter momentos em que você vai pensar que não está conseguindo, que não vale a pena, que você é um caso perdido. Mas você não é. Cada vez que você tenta, mesmo que falhe, você está criando um novo caminho no seu cérebro. Está ensinando sua mente que existe outra forma de ser. E aos poucos, tentativa após tentativa, aquilo que era impossível começa a ficar difícil. E o que era difícil começa a ficar possível. E o que era possível começa a ficar natural. E um dia você vai estar numa situação que antes te faria explodir, e você vai respirar. Vai escolher, vai responder com calma, e vai olhar para trás e pensar, caramba, eu consegui. E esse vai ser o dia em que você percebe que mudou. Que você não é mais a mesma pessoa. Que você finalmente pegou o controle da única coisa que realmente importa, sua própria mente. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Não porque as pessoas ficam diferentes, não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você para de criar guerra onde não precisa ter. Para de transformar pequenos problemas em grandes crises. Para de afastar as pessoas que você ama por causa de momentos de raiva que você esquece no dia seguinte, mas que elas carregam por meses. Seus relacionamentos melhoram, seu trabalho melhora, sua saúde mental melhora. Porque você para de gastar toda a sua energia lutando contra coisas que você não pode mudar e começa a investir essa energia em construir a vida que você realmente quer. E olha, se você está se perguntando, por onde eu começo? A resposta é simples. Você começa agora, neste momento, com a próxima coisa que te irritar. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar de primeira, só precisa tentar.
Da próxima vez que alguém te cortar no trânsito, respira. 3 segundos. Da próxima vez que alguém for grosso com você, respira. 3 segundos. Da próxima vez que as coisas não saírem como você planejou, respira. 3 segundos. E nesses 3 segundos, faz uma pergunta para você mesmo. Reagir com raiva vai mudar alguma coisa? Vai resolver o problema? Ou só vai piorar a situação e me fazer sentir mal depois? Na maioria das vezes, você vai perceber que a raiva não serve para nada, que ela só te machuca, que ela só te prende. E quando você percebe isso, você começa a se libertar. Eu quero te deixar com uma última coisa, algo que Daniel disse para Júlia e que mudou tudo para ela. Raiva não conserta nada, só piora tudo. Pensa nisso, de verdade. Quantas vezes a raiva realmente resolveu alguma coisa na sua vida? Quantas vezes você explodiu e depois pensou ainda bem que eu fiz isso, melhorou tudo? Provavelmente nunca, porque raiva não é solução, é reação, e reação não é escolha. Mas você pode escolher, agora, hoje, neste momento. Você pode escolher a paz ao invés do conflito, a compreensão ao invés do julgamento, a calma ao invés do caos. Você pode escolher ter poder sobre sua própria mente. E quando você faz essa escolha, dia após dia, momento após momento, você não está só mudando sua vida, você está mudando o mundo ao seu redor. Porque calma é contagiante, paz é contagiante, controle é contagiante. Assim como a raiva de Júlia contaminava todo mundo ao redor dela, sua paz pode fazer o mesmo. Pode acalmar ambientes. Pode desarmar conflitos. Pode mostrar para outras pessoas que existe outro jeito de viver. Então eu te convido, te desafio, te encorajo. A partir de agora, sempre que você sentir aquela raiva subindo, aquele impulso de atacar, aquela necessidade de estar certo, para. Respira. 3 segundos. E escolhe. Escolhe ser livre. Escolhe ter paz. Escolhe controlar sua mente. Porque essa é a única batalha que realmente vale a pena vencer. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Marco Aurélio sabia disso há 2000 anos. Daniel aprendeu isso da forma mais difícil. Júlia descobriu isso num acidente. E você pode aprender isso agora, sem precisar bater o carro, sem precisar perder pessoas, sem precisar chegar no fundo do poço. Você pode simplesmente escolher. A escolha sempre foi sua, sempre esteve nas suas mãos. A pergunta é, o que você vai fazer com ela? Obrigado por assistir. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu na Júlia, se você decidiu que quer mudar, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a gente não muda sozinho, a gente muda junto. E lembra, você tem poder sobre sua mente. Use esse poder.